na internet, no YouTube. Mas na sua época de mídia tradicional não tinha tanto isso pro Botafogo, né, Não, Aline? não Porque... tinha nada disso pro Botafogo. Eu sempre falo, quando eu trabalhava no Jogo Aberto, que eu entrava para falar dos times do Rio, e às vezes tinha jogo... Quando tinha jogo domingo, né? Tipo, Jogo Aberto de segunda. Eram 4 matérias do Corinthians. Era o jogo, era o herói do jogo, era a torcida, era comportamento. O Flamengo também. Então, no Botafogo passava os gols. Quando eu levava pautas do Botafogo, que eu sempre, né, puxei a sardinha um pouco pro Botafogo, sempre era o primeiro a cair. Eu tava lá no fone, Aline, caiu o Botafogo. Era sempre a matéria primeira ali, o jornal estourou, tira o Botafogo, que era um jornal nacional, né? O Jogo Aberto Nacional. Então eu entrava só no Garotinho, depois no Jogo Aberto Rio, pelo menos a minha matéria não era desperdiçada, ia para lá. E isso foi desde sempre. Então, eu vivi isso. Então, eu não falo assim, a Fla Press... Existe sim a Fla Press, existe. Existe a Corinthians Press lá em São Paulo. Então, existe isso, realmente. E agora, eles demoraram para começar a dar mais espaço para o Botafogo. O Botafogo já está líder há quantas rodadas? Quantas rodadas já está? Desde 13, a terceira. né? Então, desde a terceira, demoraram para dar foi líder e não parou. Pois é, para Não dar o largou. espaço que deram hoje, por exemplo, que eu estava na academia fazendo step, e durante os minutos que eu estava lá, estavam só falando do Botafogo. Eu estava assim, gente, caraca, olha só, ainda estão falando do Botafogo, estão mostrando. Então demorou para a mídia começar a dar o tempo que o Botafogo merece como líder. Eu acho assim, é óbvio que tem uma grande mudança, porque quando você, por exemplo, a Aline tem um canal, ela tem um público, ela tem um objetivo. O público dela é o quê? É o Botafogo. Assim como outros canais, né, outras pessoas, outros jornalistas fazem também com o Fluminense, com o Vasco, com o Flamengo, seja lá o que for. Você adota um perfil, geralmente tem uma questão visual, né, de camisa, de cores, de um cenário, né, por trás, e obviamente você vai focar em um assunto, que é tudo que envolve o determinado clube do canal da pessoa. Então fica uma coisa específica, que realmente antigamente não tinha. Com o YouTube, hoje isso é possível fazer. E é bom por um lado, porque você vê que a imprensa perdeu muito espaço em relação a empregos, né, a oportunidades. Você vai ser o seu próprio patrão, independente, monta, né, um canal e faz o seu trabalho, ganha seu dinheiro, enfim. A questão da imprensa tradicional, ela é a seguinte, é uma questão mercadológica. São números. E isso afeta comercialmente. A gente tenta, hoje, posso falar isso, quebrar alguns paradigmas de que Botafogo, por exemplo, é a 4ª maior torcida. Pode até ser a menor torcida entre os 4 grandes do Rio. Mas a torcida do Botafogo tem um engajamento muito forte em rede social, por exemplo. Lá na Rádio Tupi, você não transmite só no rádio, né? A transmissão ela vai para o YouTube, você tem o Instagram, o Twitter, todas as redes, o material é amplamente divulgado em tudo quanto é rede social. Então, você tem um engajamento muito forte. Será que ainda é, assim, uma questão de mercado, uma torcida ser maior que a outra, que motive você fazer jogo de determinado time em relação ao outro? São situações que estão sendo discutidas. É óbvio que o Flamengo tem um número muito maior, isso chama mais patrocinador, chama mais investimento, mas você tenta quebrar algumas coisas, né? Não, mas eu vou perguntar até o que mudou em relação ao seu trabalho, porque imagino que assim, o Botafogo tem seu espaço, mas hoje você tem muito mais espaço para usar, para tentar uma entrevista diferente, ou não só uma entrevista, mas assim, fazer pautas que antigamente o momento do Botafogo não permitia tanto. Posso ser bem sincero aqui, até porque eu vivo um pouco disso na época que trabalhei cobrindo o Vasco. Quando o momento é ruim, você não consegue fazer todas as pautas que você quer, porque o torcedor não quer saber, você não tem aquele espaço, o torcedor tá chateado. Hoje o torcedor tá feliz, tá? Exatamente aquilo que você falou da caneta. Se eu vender uma caneta do Botafogo, vão comprar? Hoje tem muito mais pautas que você consegue vender, né? Os próprios funcionários do Botafogo estão mais felizes. Tem muito mais gente querendo falar bem do Botafogo nesse momento, né, Thiago? Assim, eu aprendi uma coisa na imprensa de que tão pra cima ou tão pra baixo, a tua repercussão ela é meio que a mesma. Você vende, digamos assim, vende jornal elogiando e criticando. Sim. Dentro disso, o meu trabalho em si eu não considero que mudou muita coisa, não, por incrível que pareça. A gente consegue, às vezes, a pauta sim, às vezes não. Tem a questão do clube
por exemplo, pode estar voando, aí é uma semana de clássico. Não, segura pra não falar nada. Então, assim, eu acho que o fato de estar mais em cima, logicamente você vai fazer um outro viés que é mais positivo, mas nem sempre você consegue fazer tudo o que você quer também quando é um cenário negativo. Eu acho que isso é meio que proporcional. O trabalho em si, pra mim, ele vai ser mais ou menos o mesmo. É ligar, apurar, é isso, é aquilo, matéria, repercussão. Eu acho que eu consigo, como eu tenho uma liberdade em relação a conteúdo para desenvolver, eu acho que eu consigo desenvolver da mesma forma. O que pode mudar é o conteúdo. Agora não vai ser mais tão assim, vai ser mais a elaboração, a execução, eu acho que é igual, cara. Sabia? Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!